Bom dia para todos. Inicialmente, eu queria agradecer o honroso convite feito pelo professor Lívio Martiri Júnior para participar desse 24º Congresso Brasileiro de História da Medicina. O nosso tema, como vocês estão vendo na tela, é a história da Associação Brasileira, a história da Associação de Mulheres Médicas e seu papel atual. A Associação Mundial de Médicas foi criada em 1919, na cidade de Nova York, com o nome de Medical Women's International Association. Qual foi a finalidade de criar essa associação, que foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial? E a finalidade primeira era proporcionar o encontro entre médicas e a discussão de problemas de interesse comum, principalmente aqueles que permitiam a médica ser útil à comunidade. A outra finalidade era incentivar a amizade e a compreensão entre as médicas do mundo todo, sem discriminação de raça, religião ou opinião política. E ainda apoiar toda iniciativa ou medida visando a supressão de qualquer tipo de discriminação que ainda existe entre homens médicos e mulheres médicas, tanto em relação à remuneração como à carreira profissional. Em 1922, nós tivemos a primeira reunião da MWIA, que foi feita em Genebra, na Suíça, e que nessa reunião participaram membros de 14 países. Em 24, houve o primeiro congresso da Associação Mundial de Médicas, realizado na cidade de Londres. Em 1960, foi criada a Associação Brasileira de Médicas e Mulheres Médicas, cidade do Rio de Janeiro. E, em 63, a seção São Paulo da Associação Brasileira de Médicas. Vou me ater às presidentes da Associação Brasileira de Médicas, ou seja, unicamente da brasileira nesta apresentação. A primeira presidente médica foi a doutora Hilda Maipe, que foi presidente no ano de 1960, e ela era do Paraná. A segunda presidente foi a doutora Carlota Pereira de Queiroz, de São Paulo, que presidiu a associação de 61 a 65, e ela, além de médica, escritora, pedagoga, era também política. Ela nasceu em 1892 e faleceu em 1982, à idade de 90 anos. Ela entrou na Faculdade de Medicina da USP, na graduação, e depois de 2 anos foi morar no Rio e graduou-se, então, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ela foi interna da 3ª cadeira de Clínica Médica dessa faculdade, do Rio, e chefe do Laboratório de Clínica Pediátrica em 28, onde foi assistente do professor Pinheiro Sintra. À formatura, ela defendeu uma tese intitulada Estudo Experimental do Câncer, que lhe conferiu o prêmio Miguel Couto. A doutora Carlota foi a primeira mulher membro da Academia Nacional de Medicina. Além disso, ela teve um papel destacado na Revolução de 32, através de assistência médica aos combatentes da Revolução Constitucionalista. Ela organizou e liderou um grupo de 700 mulheres para garantir assistência aos feridos. Foi ainda a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal em 1933. Participou de trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte entre 34 e 35, sendo que seu mandato foi prorrogado até 37 e só terminou seu mandato com a ditadura de Getúlio Vargas. Ela sempre defendeu a mulher e as crianças pela melhoria educacional. A doutora Carlota, aqui nós temos a Constituição do Brasil, assinada em 34, onde está a assinatura da doutora, então, deputada Carlota Pereira de Queiroz. A doutora Carlota, também como escritora, publicou várias publicações importantes, como o Sistema Frebel e Montessori, em 1920, Estudo sobre o Câncer, que foi sua tese, em 26, o Diário de um Tropeiro, em 37, ainda fez uma publicação em 40 sobre exame hematológico, medicina social e exame nas tonsilectomias. E no ano de 41 publicou 3 trabalhos importantes
as vantagens dos exames hematológicos na aplicação em medicina social, e ainda a vida e morte de um tropeiro e um fazendeiro paulista do século XIX. A doutora Carlota Pereira de Queiroz, como presidente da BMM, ela teve uma série de homenagens, sem dúvida foi a médica mais homenageada da associação. Foi feito um monumento chamado doutora Carlota Pereira de Queiroz, que está na Praça Califórnia, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Esse monumento foi feito pelo escultor Luiz Morrone. Ainda existe uma avenida com o nome da doutora Carlota, no Tiro de Socorro, na região sul de São Paulo. E uma escola municipal pública com seu nome também na capital paulista. Aqui nós temos uma fotografia da doutora Carlota no Congresso Nacional, em 1934, e ainda o dia da conquista do voto feminino, em 24 de fevereiro de 1922. Em 1993, a Associação Brasileira de Médicas criou uma medalha com o nome da doutora Carlota Pereira de Queiroz para homenagear as sócias da Associação Brasileira de Médicas que mais se destacassem no trabalho pela associação. A terceira médica, presidente, foi a doutora Maria Brasília Lemes Lopes, que presidiu a associação de 66 a 71, foi uma das fundadoras da BMM, pioneira da ciência no Brasil, dita pelo CNPq, foi presidente da Comissão Nacional de Hemoterapia e foi a segunda mulher eleita para participar da Academia Nacional de Medicina. De 72 a 75, presidiu a associação a doutora Elisa Kekia de Noronha, do Paraná, que foi também fundadora da IBMM, fundou um hospital e maternidade em Santa Brígida, no Paraná, criou o curso Parto Sem Medo, introduziu no Paraná o contraceptivo DIU intrauterino e foi homenageada com seu nome num prédio chamado doutora Elisa Kekia de Noronha, que é a atual sede da Seção Paraná da Associação Brasileira de Médicas, é um edifício. De 76 a 79, tivemos o privilégio de conhecer a doutora Adrina Coelho Ingaretti, que foi uma excelente presidente, também fundadora da IBMM, e que foi, por todo o seu trabalho na associação, foi agraciada com a medalha Carlota Pereira de Queiroz no ano de 98. A doutora Edelgar Storz, do Rio de Janeiro, foi presidente de 80 a 83, fundadora também da IBMM, e foi a primeira brasileira a presidir um congresso mundial da Associação Mundial de Médicas. Ela presidiu o 14º Congresso no Rio de Janeiro, Brasil, em 74, da qual participaram mais de 500 médicas de 38 países. E por seu trabalho na associação também foi agraciada com a medalha Carlota Pereira de Queiroz no ano de 93. A doutora Verônica Raab de Eston, de São Paulo, presidiu de 84 a 87, foi a primeira mulher livre docente da Faculdade de Medicina da USP, no ano de 57. Ela foi da cadeira cadeira Química Fisiológica, e foi uma das fundadoras do Instituto de Medicina Nuclear da USP, da FEMUSP, em 1959, juntamente com seu marido, o professor Ted Eston de Eston. De 88 a 89, a doutora Sally Maria Guma Moreira presidiu a sociedade, ela era do Paraná, e de 90 a 91, a doutora Alice Nogueira de Lima, também do Paraná. De 92 a 95, tivemos o privilégio de presidir a associação, conhecer o querido professor Lacasse, que foi nosso professor, e presidimos o 24º Congresso da Associação Mundial de Médicas, no ano de 98, e foi realizado juntamente com o 14º Congresso da Aliança Pan-Americana de Médicas, o 1º Congresso Regional Latino-Americano da Internacional e o 19º Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Médicas em São Paulo, Brasil. Ainda podemos dizer que tivemos o privilégio também de presidir a Sociedade Brasileira de Anatomia de 2002 a 2006. De 96 a 2002, nós tivemos a doutora Solange Borba Gildelmais, presidindo a associação, ela era do Paraná, e ela, de 2011 a 2015, foi diretora da maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Ela é uma ginecologista.
De 2003 a 2008, uma presidente de São Paulo, que está sempre presente na associação, a doutora Francide Reis da Silva Patrício, que se graduou pela Unifesp EPM em 62 e fez doutorado de Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria em 81. De 2009 a 2010, a doutora Ieda Terezinha Nascimento Verreste, de São Paulo, que se graduou na Universidade Federal de Santa Maria em 66, presidiu a associação. Ela é especialista em endócrino pela Universidade Federal de São Paulo, se especializou em 74, e fez mestrado e doutorado em farmacologia na Unifesp EPM em 78 e 86, respectivamente. De 2011 a 2015, nós temos a doutora Marilene Rezende Mello, de São Paulo, que teve um destaque também internacional com a presidência de 2003 a 2007 da Associação Mundial das Sociedades e Laboratórios de Medicina, a UASPAL. Ela é atualmente membro da Academia de Medicina de São Paulo. Em 2007, recebeu um prêmio chamado Bengala de Ouro, da Medicina Mundial de Laboratórios, que é uma réplica que se dá há 40 anos para médicos da Grã-Bretanha. Foi a primeira mulher a conseguir esse prêmio. E esse prêmio foi recebido, a primeira pessoa a receber esse prêmio foi o Sir Alexander Fleming, da Inglaterra. A atual presidente da Associação Brasileira de Médicas é a doutora Fátima Regina Abreu Alves, que a gestão começou em 2016, termina em 2019, de São Paulo. Ela foi presidente do Departamento de Otorrino aqui da PM e foi presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia de São Paulo de 2008 a 2011. Este ano de 2019, a Associação Mundial de Médicas, nesse ano se realizou o centenário da criação da MWIA e, portanto, nós fizemos um congresso do centenário que foi realizado também em Nova York, nos Estados Unidos, onde foi criada a associação. E a sessão solene da abertura do congresso foi exatamente no prédio das Nações Unidas, e nesse congresso participaram mais de 1.000 médicas de 140 países. Vale dizer que a Associação Brasileira de Mulheres Médicas tem assento permanente na Organização Mundial da Saúde para assuntos da mulher e da criança. E, para finalizar, vamos falar atualmente qual é o papel atual, o que se pensa que a associação vai fazer na atualidade. Essa pergunta eu fiz para a doutora Fátima e ela respondeu da seguinte maneira, que eu achei muito pertinente. Fomentar o conhecimento e a mentoria das jovens médicas na carreira e na vida. Integrar a Associação Brasileira de Médicas, a Associação Mundial de Médicas e também com as diversas especialidades médicas. Participar da elaboração, implementação e divulgação das propostas feitas pela Internacional, pela Associação Mundial de Médicas. E salientar como as diferenças entre homens e mulheres interferem nas doenças e na sua evolução. Fazer salientar isso na formação acadêmica e nas pesquisas médicas atuais. Muito obrigada pela sua atenção.